compartilhando do teu conhecimento, Senhor, da palavra do Senhor. E está convertendo o coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Oh, glória. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Amém. Vou dar uma breve palavra, mas vai ser manto. Aleluia. Como sempre. Aqui tem pão. Amém. Abra sua Bíblia. O livro mais difícil de achar da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Amém. Versículo 25. A partir do 25. Amém. Amém. Que o Espírito do Senhor nessa hora se aposse dos seus corações e das nossas mentes. Que toda barreira, Senhor, seja derribada, ó Pai. Que os teus filhos saiam daqui edificados, ó Pai, e alimentados, ó Pai, pelo pão da vida, Senhor, o pão vivo que desceu do céu, ó Pai. Por isso, Senhor, derruba nessa hora fortalezas da mente, Senhor, sofismas, ó Pai, para que o teu Espírito verdadeiramente venha operar em nosso meio, ó Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, ó Pai, trabalha em nossos corações, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha operar em nosso meio, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória. Amém. Amém. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou a faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As vacas magras e feias surgiram depois das outras 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste. São 7 anos, serão 7 anos de fome, e é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a faraó 2 vezes, porque a questão de Deus já foi decidida por Deus, que ele se apresse em realizá-la. Procure agora, faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para colher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão fazer estoques de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre toda a terra do Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Sempre glorificando o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Aqui é aquela história que não tem muito a se falar quando o assunto é essa história. Quem nunca ouviu falar da história de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos com um propósito de Deus em salvar o povo de Deus? Mas eu venho trazer uma palavra para vocês diferente. Eu venho falar de uma palavra que fala sobre: cadê o pão? Cadê o pão? Por quê? Porque aqui o mundo está sob uma profecia de faraó. Deus dá um sonho a faraó de 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, boas, e 7 vacas magras e 7 espigas magras. Deus aqui está dando a faraó um único sonho. Mas por que faraó sonhou 2 vezes? Porque Deus tinha pressa em realizar esse propósito. Que propósito é esse? Trazer fome sobre a terra, trazer dificuldade sobre a terra. E essa fome, ela viria e foi sonhada por faraó. José, tendo esse discernimento de sonho,
revela a Faraó que Deus realizará em pouco tempo, em 7 anos, este propósito sobre a terra, de trazer fome sobre ela, a falta de alimento, a falta de pão. Então Deus, revelando a Faraó, diz a ele que ele passará por este processo à terra do Egito. E José, ao interpretá-lo, também dá a solução. Diz: olha, Faraó, depois que eu lhe disse tudo isso, você agora separa um homem sábio, criterioso, para estar assim a administrar toda a terra do Egito. E essa profecia, ela está acontecendo. Porque está uma falta de pão sobre a terra. Mas, não, pastor, mas eu tenho que comer em casa. Não estou falando desse pão. Abra sua Bíblia aí em Amós, capítulo 8. E você entenderá que falta de pão é essa. Amém? Aleluia. Amém? Fechou? Amós, capítulo 8, versículo 11. Amém? Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome sobre esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, nem sede e nem fome de ouvir, mas fome e sede de ouvir do Senhor as palavras do Senhor. Homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrará. Aqui, Amós profetizar sobre o exílio do povo de Israel, que o povo seria exilado em um outro país, em uma outra nação, e ali não se ouviria mais o pão. Que pão é esse? O judeu, todos os sábados, era pregada, ou anunciada, ou citada um texto do Pentateuco na cidade de Israel. Era profetizado, era citado, era falado, citações da passagem do Pentateuco em Israel. Ou seja, a palavra de Deus era anunciada todos os sábados em Israel. O povo sendo levado ao Egito, ele está profetizando que não mais ouvirão a palavra. Vocês terão fome, terão sede. Detalhe que é engraçado, ele fala fome e sede de ouvir. E não sede de comer, não sede de beber, mas sede de ouvir. Por quê? Porque em toda a Bíblia é profetizado, é referido a palavra de Deus como pão, como alimento, como sustento, como algo que nutre. Foi falado até que a palavra de Deus é uma espada. Ou seja, há muitas referências na Bíblia diante da palavra de Deus. Ela é pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, o pão que dá vida. Ou seja, quando você se alimenta desse pão, você gera vida dentro de você. Ou seja, mas que pão é esse? O pão da palavra de Deus. Ou seja, o mundo se encontra sem pão. Ou seja, as 7 espigas, as 7 vacas magras, são tempos de bonança. E as 7 espigas magras e as 7 vacas magras, escassez de pão. Ou seja, tempos de bonança. Ou seja, nós temos contemplado aqui, pelo menos aqui e em alguns lugares, a bonança de pão, a bonança da palavra, aonde você é doutrinado, ensinado, é explicado o Evangelho de Deus. Muitos lugares não têm mais a regalia de ouvir o Evangelho, a palavra, o pão está escasso. Ou seja, Deus tem visitado essa igreja, usando o grande homem de Deus, o diácono, o presbítero e muitos outros, a trazerem uma palavra nutritiva aos vossos corações, para alimentá-los. Ou seja, mas também virá o tempo de escassez. E isso não é escassez apenas congregacional. Olha as congregações.
Cadê o pão que sustenta? As pessoas elas não se alimentam do pão. Por isso são magras. Por isso são secas por dentro. Não tem vida. Porque não se alimentam do Cristo. Não se alimentam da palavra. Não se saturam da palavra. Perdem tempo com novelas, com subterfúgios, com programas, com outras coisas. Não tem tempo para se alimentar o Espírito. Aleluia. Ou seja, se você se alimentar, o Espírito emagrece, fica seco e morre. Glória a Deus. Ou seja, os tempos de escassez, vejam que as igrejas têm pouco pão a oferecer. Ou seja, daqui a pouco serão em todos os lugares. Daqui a pouco o pão, que é aquele pão que dá vida, não existe mais. As pessoas têm que inventar subterfúgios, prosperidades, invenções que não existem na Bíblia, distorcendo toda a palavra de Deus. Aonde você está magro, fraco, olhe as nossas vidas diante de Deus, sem santidade, sem busca, sem temor. O Espírito Santo não fala mais ao coração, não constrange mais diante dos pecados. Aleluia. Está tudo bem. O que que tem? Perceba que o pão, aquilo que nutre, o ensino, a doutrina do Evangelho de Cristo, ela não existe mais. Em poucos lugares. Glórias a Deus, porque ainda existem lugares que preguem o Evangelho, que ensinem, que doutrinem a doutrina de Cristo. Aleluia. Você sabe por quê? Porque virá escassez. E já está acontecendo. E já está acontecendo. Volta lá para Gênesis 41. Vamos estudar um pouco esse texto, né? Ou seja, mas antes da bonança, ou seja, antes da sequidão, virá a fartura. Então é o momento que você tem que aproveitar. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 33. Procura agora um homem criterioso, ou cheio de espírito, sábio, e coloque-o no comando de toda a terra do Egito. Ou seja, coloquem pessoas que ensinem. Isso fala da eclésia, coordenadores, presbíteros, diáconos, pastores. Todos esses que estão aptos, e até os indoutos, tem que estar pronto, tem que se saturar, se alimentar o máximo possível. Por quê? Porque quando vier a escassez, você vai ter para dar. Aleluia. Você terá para dar. Ou seja, e ele vai dizer no 32 que o sonho de Faraó veio 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, e Deus tem pressa em realizar. Você sabe por que a sequidão de pão nas igrejas? Você sabe por que o ímpio não se converte? Você sabe por que há tanta lamaçal? Você sabe por que o homem ceifa a vida de outro sem nenhum pesar de coração? Por falta do pão. Os crentes, a igreja que deveria trazer o pão, ele não traz. Ele está mais preocupado com suas dores, está mais preocupado com os seus desejos. Eles querem ter em casa, eles querem ter saúde, eles querem ter bonança. Mas Jesus não chamou ninguém, um crente, para isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Aleluia. Me diga um apóstolo que morreu sentado na cadeira de balanço e dizer: ser gospel é bom. Não. Aleluia. Só para você ver a morte de André, ele foi cerrado ao meio de cabeça para baixo, nu. Me parece que ele não está falando do Deus da Bíblia, né? Deus permitiu isso. Deus permitiu que Bartolomeu tivesse os seus membros arrancados, braço, perna, cabeça, tudo arrancado. Qual é o seu problema? Qual o problema da igreja moderna? Ela não tem pão. Ela não está preparada para viver o Evangelho. Porque o que Deus pediu dos cristãos contemporâneos era que eles apenas morressem no Coliseu, comido por leões. Só isso. Era só isso que Deus pedia. Aleluia. Ou seja, lugares ainda tem pão. Olha nós, olha o nosso meio. Aqui tem pão. E por que a debilidade?
Porque muitas vezes o pão não é bom ao seu paladar. Não pelo pão, mas pela boca que está experimentando o pão. O problema não é o pão, é a boca que está experimentando o pão. E as nossas debilidades é de entender que Deus tem pressa em executar o juízo sobre a terra. Você sabe por que Deus está a escasso pão? Porque Deus tem pressa em realizar o processo dele na vida de crente, de ímpio, de incrédulo, de desviado. Ele tem pressa. Deus não vai alisar nenhum. Pastor, eu não acredito, é problema seu. Ele virá. Ele virá. E detalhe: vigiai e orai, porque não sabei o dia e nem a hora. É quando você menos espera, ele será como um abrir e fechar de olhos. Uma piscadinha assim, já veio e já foi. Ou seja, mas prestem atenção que ele vai dar um sinal. Antes da seca, antes da escassez de pão, virá uma fartura. Você está vendo fartura de pão? Está vendo? Olha os YouTubes da vida. Olha quanto acesso você pode ter um estudo bíblico dentro de casa. É só você botar o Wi-Fi e ter um celular, você estuda a Bíblia. Você tem acesso, bota aí no Play Store aí, Bíblia, e você vai ver Bíblia de todo jeito. Bíblia do católico, muçulmano, Bíblia dos assírios, Bíblia de criança. Você vai ver Bíblia, até Bíblia de mano dele, daquele cantor. Até a Bíblia do Thales já tem. A Bíblia dos homossexuais, dos gays já tem. Ou seja, tanto amparado conhecimento, mas a gente não quer. A gente perde tempo assistindo um cantor gospel. A gente perde tempo pesquisando besteiras, mas não se satura da palavra, do pão. Olha a fartura, mas eu lhe garanto, virá escassez. Você pode adorar o seu Deus, você pode clamar o seu Deus, você pode gritar aleluia, você pode louvar a Ele com toda a sua garganta. Fica tranquilo, mas vai chegar o tempo que você não vai poder. Vai chegar o tempo que você vai querer e não vai poder. Cantou música de Jesus aqui, morre. Falou o nome desse Cristo aqui, você morre. Qual é a sua debilidade? Você está entendendo a escassez de pão que virá? Você consegue sentir? Não? Basta que nós olhemos para nós mesmos. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Jesus disse: olha, quando eu voltar à terra, eu encontrarei fé. Aleluia. Essa fé aí é algo crente que está alimentado da palavra. A sua fé não vai esmorecer. Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé. Sem você se alimentar do pão, a sua fé não é alimentada. Não é alimentada. Olha os cristãos fracos, cristãos nécios, que olham Deus como um Deus bonzinho, como um Papai Noel. No final do ano ele vai lhe dar o presente que você quer. É como se fosse um professor que você não estudou, que você não se interessou, tirou 0 o ano inteiro, chegou no final do ano ele lhe passou. Vai ser assim? Não vai ser assim. Glória a Deus. Chegou no final do ano, está lá, reprovado. Chegou o dia do Senhor, você está reprovado diante dele. Por quê? Você não ensinou, você não aprendeu, você não discipulou, você não quis discernimento, você não quis se alimentar do pão. Glória a Deus. Ou seja, a falta de pão até em nosso meio. Olha a escassez da palavra de Deus na vida dos grandes homens de Deus. Olha a escassez. Olha os grandes homens de Deus que pregam, o fogo desce, mas quando saem dos púlpitos estão em adultérios, estão em desejos carnais. Grandes homens de Deus que pregam, que louvam, que profetizam, que curam, que faz todos os sinais, mas ainda não se converteram. Mas Cristo ainda não é o dono do seu coração.
porque não se alimenta do pão. Não tem vida com pão. Ou seja, verso 41, verso 40, 36, Aleluia. não, verso 33, verso 25 mesmo. Perceba aí que as 7 vacas boas e as 7 vacas magras são tempos. É tempo. Ele fala de 7, número de Deus, é o número da perfeição. 7, porque, você sabe por que 7? Porque quem vai operar é Deus, não é o homem. Quem vai operar é Deus, não é o inimigo, não é Satanás. Quem vai operar é Deus, o número da perfeição. É um tempo e outro tempo, ou seja, um tempo de bonança, um tempo de sequidão. Ou seja, escassez, falta. Olha a falta olha quantos homens que até parecem estar cheios de Deus. Parece tempo de bonança, mas estão secos. Ou seja, esse tempo aí espiritual. Ou seja, a seca da palavra, a seca do pão, a falta do pão espiritual. Você pode perceber. Sabe como é que você percebe? Sinais, evidências nas igrejas, nos irmãos, nos pastores, nos obreiros, nos desviados. Olha, o povo de Deus não tem vida com Cristo. Eles só têm uma vida com Deus dentro da igreja. Saiu da igreja, eles voltam para as suas vidas sujas, imundas, achando que Deus compactua porque Ele vem à igreja. Você não é cristão quando entra na igreja. Você é cristão fora da igreja, no seu trabalho, na sua escola, aonde você vai, você é um cristão. Aleluia. Glória. O problema, muitas vezes nós não nos olhamos como Deus olha, e nós não nos olhamos como Satanás nos vê. Ou seja, olha os sinais. Mas como não se contaminar? Pastor, o senhor não sabe. É difícil. Não tem como eu não estar envolvido. Eu estou no meio de um povo de lábios impuros, então eu também me contamino. Verso 41. Amém? Amém. Faraó prosseguiu: e entrego você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida Faraó tirou o dedo do seu anel, do seu anel selo, e colocou no dedo de José, e mandou ele vestir de toda vestimenta de púrpura, de ouro em seu pescoço, e também o fez subir em cima da sua carruagem real, em frente a Aratos, e iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra. José aqui tipifica a igreja. Foi lhe dado uma posição de honra por Cristo. Aleluia. Do mesmo jeito que foi dada a José uma posição de honra, é dado também a você. José aqui tipifica a igreja. O que ele está dizendo? Que foi dada autoridade à igreja para alimentar um povo. Mas só que como é que a igreja vai alimentar um povo de um pão que ela não tem? Como é que eu vou pregar ao meu amigo se eu não tenho pão para oferecer? Funciona menos assim. É a mesma coisa eu convidar. Você me convidar para almoçar na sua casa e você não fez feira. Pastor, vai comer o quê? Pastor, aqui ninguém come não. Aqui a gente se alimenta da oração. Oh, glória! Aleluia. Aleluia. Ou seja, como não se contaminar? Você foi dado uma autoridade sobre você. Que autoridade é essa que foi lhe otorgada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, aleluia. E disse ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas nem um pé em todo Egito. Faraó deu a José o nome de Zaphat-Paneah, e lhe deu a mulher, meu nome da mulher, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito.
José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. E ele assentou na presença de Faraó e foi lhe percorrer todo o Egito durante os 7 anos de fartura de toda a terra. Teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos em sua cidade, e ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você, a igreja de Cristo, o José tipificando a igreja, tem que se saturar, tem que aproveitar a bonança, o tempo que você tem, aproveitar para se alimentar da palavra, para orar, para jejuar, para buscar. Sabe por quê? Já chegou a escassez. Você sabe por que muitos crentes que antes eram glorificados na glória de Deus, eram crentes que se achavam estar salvos e hoje não estão mais? Porque acabou o pão. Crentes que batiam o peito e julgavam os outros: você vai para o inferno, você vai para o inferno. Bateu o peito: eu sou crente, vou para o céu. Bateu a mão no peito e dizia: você vai para o inferno. E hoje são eles que estão sendo conduzidos ao inferno, atrás do suposto amor de Deus, que não existe. Porque antes do amor de Deus vem justiça. Deus é um Deus justo e vai me dar aquilo que eu mereço. Porque funciona mais ou menos assim. Ele não é Papai Noel. Quer dizer que você não se comportou. Se o Papai Noel do mundo, de você se comportou com o Papai e Mamãe, eu não, então não vai ganhar presente, não. Quanto mais o Rei soberano de toda a terra, o Criador, ele não vai avisar ninguém. Mas está se pregando aí um Deus de amor, um suposto amor, que Deus aceita você do jeito que você é, não importa o que você fez, não importa o que você é. Só que não. Aleluia. Porque a mesma palavra que diz que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, mas o mundo não merecia, então ele enviou o seu filho para salvar o mundo. Você sabe o que ele diz? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Verá. Pastor, então, ninguém peca. Cristão peca, só não tem a vida de pecado. Aleluia. Porque se você disser que você não peca, você é mentiroso, a palavra diz. Então muitos crentes que antes viviam se achando na glória. Eu louvo, eu participo de grupo, eu sou coordenador, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou tudo. Hoje está sendo conduzido ao inferno, porque acabou o pão. Não ser alimentado pelo pão repercute em fraqueza espiritual. Jesus é o pão da vida. Não tem essa de eu vou para a igreja, eu vou ler quando eu quero, porque Deus me ama. Eu faço o que eu quero porque Deus me ama. Ele me deu livre-arbítrio. Foi por isso mesmo que você está indo lá para os Zinfa. Com seu próprio e livre arbítrio. Ou seja, sejam homens que sejam bíblicos. Primeira estratégia que ele vai dar. Verso 33 aí. Amém? Amém. Tem alguém acompanhando aí? Ajuda aí. Amém? Tem? Oh, glória. Procure agora um homem criterioso e sábio. Primeira estratégia que ele vai dar. Homens, igrejas bíblicas. Hoje as pessoas procuram igrejas. Aquela ali tem ar-condicionado, eu vou. Aquela ali a cadeira tem colchãozinho, eu vou. Aquela ali o pastor é tão bonzinho, eu vou. Porque eu não vou naquela não, que o pastor cobra não, porque ele cobra, eu não gosto. Eu quero ir naquela que o pastor é bocó. Só que não tem um problema, filho. O pastor que é bocó, ele está garantindo dele. Ele está garantindo dele. Veja se ele vive uma vida sem santidade. Veja se ele vive uma vida troncha. Ele vive uma vida reta diante de Deus. Ele prega, as ovelhas não querem, é problema das ovelhas, né? Ou seja, homens bíblicos. Deus separa homens bíblicos, pastores, líderes, diáconos, coordenadores bíblicos. Cada um aqui tem a função de
e evangelizar, de ser bíblico. O que é um crente bíblico? Um crente que tem intimidade com a Bíblia, com louvores bíblicos, com atitudes bíblicas. Mas cristão que tem culto bíblico, mas que tem uma vida ímpia, não funciona, viu? Aleluia. Não funciona. Por quê? Vou para a igreja. Estou na igreja. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Aí vou pro Face. Posto uma foto num bar. Muitos querem nos acompanhar, mas só Deus nos acompanha. Muitos querem nos seguir, mas só Deus nos acompanha. É piada. Fala sério. Fala sério. Aleluia. Vida com Deus é isso? Você vai pra onde? Eu vou pro céu. Pro céu da boca do leão. Daqui pra lá tu não se converter, bicho pega. Vida com Deus não é do jeito que você quer. É do jeito que Ele dita na sua palavra. Aleluia. Sem santidade, ninguém verá Deus. Primeira estratégia: buscar homens bíblicos, igrejas bíblicas, lugares que preguem a palavra. Ou seja, e armazenar, ouvir, viver, praticar, examinar a palavra de Deus. Viver uma vida de oração, comunhão, ser cheio do Espírito. Aleluia. Isso é armazenar. Porque virá o dia de sequidão na sua vida. A Bíblia diz que haverá o dia que muitos procurarão e não acharão. Ele diz: me procurai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai ter o tempo que muitos vão procurar e não encontrarão. E já está chegando esse tempo. Cultos tem que ter encenações, tem que ter peças, tem que ter manifestações carnais, porque senão Deus não está ali. Um culto puritano tem palavra na Bíblia. A gente tem palavra na Bíblia, a gente tem a palavra na Bíblia. Tem louvor na Bíblia, a gente tem louvor na Bíblia. Tem peça bíblica na Bíblia? Não. Não é para poder alcançar o jovem. Ou seja, nós temos que nos adornar. Nós temos que nos adornar ao mundo, e não o mundo à igreja. Aleluia. Por isso que muitos pastores vão prestar conta daquilo que deixou de pregar. Você sabe por quê? Porque deixar de pregar a verdade, a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Você sabe por quê? Porque agradar o mundo, você chegar para o mundo e dizer que o mundo é pecador, ele não aceita, dói aos ouvidos, porque ofende. Porque eu não falo da vida de ninguém, eu pago minhas contas, eu não devo nada a ninguém, eu saio do meu trabalho para cá, eu não sou pecador. Aí você vem dizer que eu sou pecador? Debilidades. E poucos a falta de pão para se alimentar. As pessoas virão a se alimentar. E se você não tiver pão para oferecer, irmãos, as pessoas virão. Porque a falta de pão virá em todo mundo. A falta da palavra, ela virá em todo mundo. E muitos terão sede. Vão dizer: ai, que saudade daqueles cultos de doutrina. Ou que saudade quando aqueles pastores exortavam e corrigiam o povo. Ou que saudade daquele tempo que o pastor pregava a Bíblia e pregava dentro dela. Ele não abria ali um texto isolado e pregava e fazia a igreja toda chorar. O propósito da palavra não é fazer você chorar. O propósito da palavra é fazer você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus que virá sobre todo mundo. Aleluia. Você sabe por que esta palavra ela não pode ser pregada em todos os lugares? Porque senão esvazia. Os pastores eles têm que pregar palavras que deixem você alegre, feliz. É mentiroso, é enganador, mas é bons ouvidos. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:4: prega a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Corrija, exorte, doutrine com toda a paciência. Por quê? Porque virá o tempo que a palavra de Deus vai dar comichão, vai dar coceira nos ouvidos. E as pessoas, os crentes juntarão mestres
mestres, líderes, pastores, segundo a sua própria concupiscência, que vai falar aquilo que ele quer ouvir. Você vai receber vitória, você vai receber bênção, você vai receber a resposta essa semana, a porta de emprego, seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar, seus filhos vão sair das drogas. Só que não é assim que acontece. Aleluia. Não é assim. E as pessoas vão evacionar, vão ter esses falsos profetas como homens de Deus, como está lá em 1 João 3. Haverá tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde homens gananciosos, sem amor, sem afeição às almas, homens que servem mais aos seus ventres, servem aos seus bolsos, suas contas bancárias. E já chegou esse tempo. Já chegou esse tempo. Um grande pastor, não sei se vocês perceberam lá no meu Face, um pastor coreano, da Coreia do Sul, o pastor da maior igreja do mundo, ele tem 800 mil membros em sua igreja. Você sabe o que é uma igreja com 800 mil membros? Ele veio no Brasil visitar. Ele disse que saiu decepcionado com a igreja brasileira. Porque é uma igreja que não tem reverência, não tem temor, é uma igreja que não tem carinho, não ama o seu Salvador. Ama de boca, porque o coração está muito longe dele. Ele saiu decepcionado com a igreja brasileira. Ela não tem temor a Deus. Ele que falou, não são minhas palavras, pelo amor de Deus. Ou seja, o sinal que você vai perceber que esses homens são homens de Deus é o Espírito Santo na vida deles. Ou seja, homens que pregam e vivem o que pregam. Porque o que a gente percebe hoje, homens pregam, são homens usados por Deus, mas não vivem o que pregam. Aleluia. Ele prega, mas a vida dele é uma vida de porcaria diante de Deus. O testemunho dele diante da sociedade, diante dos membros da igreja, não serve. Você não vai dizer assim: como é que eu vou pregar não adulterará se eu adultero? Como é que eu vou dizer não beba cachaça se eu bebo? Como é que eu vou dizer não fume se eu fumo? Ei, pastor, o senhor é hipócrita, porque o senhor está dizendo faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? O sinal são homens cheios do Espírito, homens com temor e tremor diante daquele que é santo, diante daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Já estou terminando. Ou seja, como se fortalecer? Busque cultos de oração, porque sem oração você não alimenta a alma. Ou seja, cultos de oração, prepare-se, ajunte, jejuns, consagrações, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Prepare-se, cuide de vocês mesmos. Paulo vai dar um conselho a Timóteo: Timóteo, cuide de você mesmo. Timóteo, retém o que você tem recebido, guarde, armazene, porque virá tempo que você não vai poder fazer mais pregar, você não vai mais poder louvar, e você vai ter que ir louvando: glória, glória, aleluia. Porque se você cantar alto, invadirão as igrejas e matarão os crentes. Você sabe o que é o seu problema? Esse tempo ainda não chegou. Então você está tranquilo. Você pode cultuar a Deus e não quer. Vai chegar o tempo que você quer e não vai poder. Não vai poder. Você sabe por quê? O pão. Falta o pão. Sem pão você não se sustenta. Verso 46. Aleluia. Amém? Amém. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele assentou-se na presença de Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante 7 anos de fartura, teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar, tal que era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos 7 anos, Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E o segundo deu o filho de Efraim, dizendo:
Deus me faz prosperar onde tenho sofrido. Aqui foi onde eu me regozijei. Os tempos de sofrimento, irmão, serão esquecidos. E Deus vai fazer você prosperar na onde você tem sofrido. O problema é, você tem sofrido? Você tem ralado o joelho no chão? Mostra o joelhinho para ver se está vermelho de oração. Aleluia. Mostra a sua Bíblia aí para ver se ela está velha de você ler. A sua não vale não, viu, Eva? A sua já está sem carro, não vale mais não. Ou seja, aproveite, faça agora, evangelize, ore, tenha conhecimento, jejue, se consagre, porque vai vir o tempo que você não poderá mais fazer isso. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a graça está disponível. Todos podem fazer a obra da eclésia ou não da eclésia. Ou seja, encham-se, saturem-se, sob medida, não cansem. Resolva seus problemas, irmãos. Resolva seus problemas conjugais, resolva suas dívidas, resolva seu problema de saúde, resolva todos os seus problemas para que você fique apto, sem peso, e nada lhe impeça de se saturar da palavra. Eu não leio a Bíblia porque eu estou cansado. Eu não consigo adorar a Deus porque eu tenho uma dívida aí que eu não consigo. Eu não consigo buscar a Deus porque meu marido foi embora. Minha mulher foi embora. Isso, aquilo. Ou seja, largue tudo isso que está lhe embaraçando com essa vida. Aleluia. Veja aqui, no verso 41, Deus tem pressa. Deus tem pressa. E Ele mesmo é quem vai estar fazendo isso. Você sabe o que está acontecendo? Está sendo dando palha ao povo. O povo está se alimentando de palha. Só que palha não sustenta ninguém. Estão criando moveres. Estão tendo cultos de batalhas espirituais. Estão tendo culto de vitórias, culto de bênçãos. Ou seja, campanhas. Mas não está sustentando o povo. Não só aqui, mas em muitos lugares. Por quê? Isso não está sendo suficiente. Porque vem a tempestade, vem uma adversidade, vem um problema na vida. É mais fácil abandonar a Deus do que enfrentar a adversidade. Isso é um problema que nós estamos enfrentando. Ou seja, estamos tendo tanta palha, visões, estamos vendo fumaça nos púlpitos, estão vendo anjos, estão vendo tanta coisa nos púlpitos. Mas cadê Cristo? Cadê a palavra? Cadê as pregações que falam de inferno? Cadê as pregações que falam de juízo? Cadê as pregações que falam de pecado? Cadê as pregações que convencem o pecador de verdade? Aleluia. Sumiu. Não pode mais se pregar sobre isso. Porque se pregar isso, eles vão embora. Mas Jesus não se preocupou muito com isso não, viu? Quando Jesus começou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não come da minha carne, nele não terá vida. Sabe o que aconteceu com o povo? Com a multidão, foi embora. Só ficou 12. Você está pensando que Jesus olhou para os 12 e disse: ei, voltem, eu vou mudar a palavra, eu vou falar de prosperidade, eu vou falar de bênção, eu vou falar de vitória. Não. Sabe o que Jesus disse? Ei, vocês não querem ir com eles não? Vão com eles. Mas Pedro, cheio da graça e do Espírito, disse: aonde iremos, só Senhor, aonde iremos e só tu tens as palavras de vida e de vida em eternidade. Aleluia. As palavras de Deus, elas parecem nos ferir. A palavra de Deus, ela parece nos machucar. A palavra de Deus, ela parece amarga aos nossos lábios, mas não é. A palavra de Deus, para aqueles que estão em Cristo, é mais doce do que favos de mel. Aleluia. As palavras para aquele que tem o Espírito, elas são mais doces do que doce de batata doce. O problema é que muitas vezes os corações estão amargos. Muitas vezes os corações não estão na palavra. Os corações não querem deixar o Espírito entrar e moldar.
Como é que se constrói uma casa? Tem que se quebrar pedra, tem que se cavar chão, tem que se fazer buracos. Tem que se destruir para depois construir. Aleluia. Aleluia. O problema é que nós não queremos ser o vaso. Glória a Deus. Não queremos que Deus nos molde. E aí, assim temos que criar subterfúgios, criar maneiras, formas, fingir um Espírito Santo. Visões, profecias. Muitos desses lugares são carnalidades. Eles vão pagar o preço, não tormenta o castigo deles. Isso eu nem fico tranquilo. Não estou falando nem para julgar. Eu estou falando mais para usar de exemplo. Para julgar não. Sabe por que o castigo dele não tormenta? E só vai, e você só tem aquilo que merece. Essa é a visão de Cristo. Porque a visão, o desejo do Senhor é salvar a todos. Mas Deus lhe deu livre-arbítrio. Então você está fazendo o que você quer, né? Só lembrando aqui, o que você fez durante o dia hoje. Só hoje. Não estou falando dos dias passados. Dia hoje. Só hoje. Você merece céu ou inferno se você fosse juiz. Eu me lixo o céu. Parece que me enganar é. Ou seja, veja se estamos assim. Verso 53. Amém. Assim chegaram o fim dos 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome quando José tinha predito: houve fome em toda a terra, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou a Faraó por comida. Este respondeu aos egípcios: vão a José e façam o que ele disser. Você sabe o que vai acontecer, irmãos? O pão vai acabar nas igrejas. Você sabe onde eles virão? Aonde tem pão. José aqui tipifica você. Você vai ter que ter esse pão para alimentar aqueles que virão com fome. Aleluia. Você já tem esse pão? Você já tem armazenado? Glória a Deus. Já tem? É uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Você, José, que tipifica a igreja. O mundo vai perguntar: onde tem pão? Ó, tem ali, vai lá. Quando ele chegar aqui: ei, vocês têm pão aí? O que é que você vai dizer? Eu tinha um pouquinho, mas já acabou. Porque quando tinha muito, eu não me interessei em aprender o evangelho. Culto de doutrina eu não gostava. Culto de ensino